Continuando o cenário político de hoje, o nosso entrevistado é o Dr. Ion de Andrade, que é médico infectologista. Está aqui conversando com a gente sobre a Covid-19. Você pode participar, as redes sociais estão aqui na tela para você participar. Twitter, Facebook e Instagram. E o queridinho WhatsApp para você mandar sua mensagem. Pode mandar sua pergunta também para o nosso convidado de hoje. E dados da Secretaria Estadual de Tributação mostram forte queda na arrecadação de impostos estaduais e municipais. A pandemia do novo coronavírus afetou e muito os setores econômicos em âmbito federal, estadual e municipal. Com a suspensão das atividades financeiras e as medidas de isolamento, há menos movimentação de dinheiro e menos arrecadação de impostos. A crise causada pela pandemia do novo coronavírus levou o governo brasileiro a ter uma das menores arrecadações dos últimos anos. Em recente pesquisa, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação constatou que, até o final do mês de julho, há uma previsão de queda de arrecadação em torno de 1,1 trilhões de reais nos cofres públicos do Brasil. Analisando o cenário estadual, o déficit também é significativo. O Boletim Semanal de Atividade Econômica, realizado pela Secretaria de Tributação do Rio Grande do Norte, registrou que o estado teve o pior resultado de recolhimento da história no mês de maio. Podemos afirmar que as necessárias medidas sanitárias, tais como isolamento social, o funcionamento apenas das atividades essenciais, derrubaram fortemente a arrecadação de tributos. Os efeitos também refletiram na esfera municipal. A arrecadação de impostos tais como ISS, ITBI, IPTU, taxas, teve uma redução drástica comparando com abril de 2019 de 55% de queda de arrecadação. Outro impacto também muito relevante na arrecadação do nosso município foi a queda de royalties, né? Então, se você comparar junho de 2019 com junho de 2020, terá uma queda de 70% na arrecadação dos royalties. Ainda analisando os números de Mossoró, entre junho de 2019 e junho de 2020, houve queda também de 21% do imposto FPM, responsável pela participação dos municípios, e de 13% do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Mesmo com os dados ainda negativos, não dá para afirmar que esses números não possam crescer ainda mais. Ainda temos um mercado em recesso, uma pandemia infelizmente ativa, cofres públicos com desequilíbrios fiscais. Então não existe hoje uma possibilidade de dizer o que vai acontecer no final do ano. De volta com o cenário político. Na semana passada a gente falou um pouquinho desses números, está aí o detalhamento, explicações para você realmente em relação à economia. É um desafio também em relação à Covid-19. Mas aí daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre essa questão com o Dr. Ion de Andrade, que está aqui com a gente. Mas vamos continuar aqui na questão da saúde. Médico infectologista, Dr. Ion, já está aqui mais uma vez, continua aqui conectado, conversando com a gente pelo Skype nessa pandemia. Você que nos acompanha sabe que nós estamos fazendo as entrevistas virtualmente, então agora a gente continua. Dr. Ion, como é que é feito esse cálculo que resultou aí nesse resultado de que está acontecendo uma queda no número de mortes no Rio Grande do Norte, uma vez que a gente sempre vê números para cima, números crescentes da doença? Veja só, essa tendência ela pode ser acompanhada sob vários enfoques. Por exemplo, a queda do número de leitos hospitalares privados em Natal, ela antecedeu e muito, já desde meados do mês passado, que a gente já vem acompanhando e percebendo uma redução do volume de pacientes internados no setor privado em Natal, como também uma redução muito acentuada dos internamentos, do movimento das policlínicas privadas aqui em Natal. O que significa isso? Vocês sabem que inicialmente a pandemia começou nos setores médios, né?
através de pessoas que viajaram à Europa ou aos Estados Unidos e trouxeram o vírus para cá. Portanto, a epidemia ela começou aqui no estado nesses segmentos. E é natural que ela começasse a declinar inicialmente nesses segmentos. Então, a gente tem um primeiro flash que mostra essa tendência de declínio da epidemia no setor privado, nos hospitais privados, confirmando algo que já era previsível, de que essa epidemia declinaria primeiro no setor privado, porque é para onde vão os pacientes de coronavírus da classe média aqui em Natal. Nas últimas semanas, diria assim, nas últimas 2 semanas, pouco menos até, se iniciou aqui uma redução da procura de pacientes com Covid nas UPAs. As UPAs, você sabe, elas reúnem, sobretudo, pacientes SUS. Portanto, aquele movimento que a gente viu se iniciar no setor privado, ele veio a ser continuado, e o que também não é surpresa, por essa redução, pouco a pouco, não foi uma redução tão imensa, mas foi uma redução sustentada ao longo dos dias, de menos pacientes nas UPAs, portanto, atestando que aquele movimento que se iniciou nos setores médios estava sendo continuado nos pacientes que utilizam o sistema SUS, porque, como todos nós sabemos, depois que a epidemia saiu da classe média aqui em Natal, ela foi para os bairros populares, como também foi para o interior do estado. A mesma coisa aconteceu no Oeste, em que a epidemia começou em Mossoró, e pouco depois ela se expandiu fortemente, aliás, para diversos municípios da região Oeste. Então, isso é uma coisa que vem sendo percebida já há um certo tempo. Não é surpreendente, portanto, que haja uma redução da pressão de leitos para internamento de pacientes Covid. Ao lado disso, é bom que se diga, o governo do estado vem ampliando bastante o número da oferta de leitos, de maneira que diria-se, ainda o declínio não pode ser confirmado de maneira assim, definitiva, mas a estabilidade de pacientes associada a uma maior oferta de leitos veio a produzir esse indicador de ocupação que tem sido mostrado na imprensa, que hoje está na casa dos 81%. Estou com a tela aqui aberta na minha frente. Hoje o percentual de leitos ocupados é de 81,05%, portanto, muito próximo daquele limite que é considerado como de tranquilidade para a gestão da Covid, com disponibilidade de quase 15% de leitos críticos. Então, isso não é uma coisa que aconteceu do dia para a noite, é algo que a gente que está olhando para os números da epidemia já vem constatando há um certo tempo. Diria aí a coisa de 1 mês para os setores médios e alguma coisa em torno de 10 dias para os pacientes do SUS. Então, quer dizer, doutor Ion, que os números estão ideais para o segmento aí desse plano de retomada gradual da economia? Veja só, isso é sempre um cálculo que exige um compromisso de toda a sociedade, no sentido de que não haja excessos que possam fazer a epidemia voltar a ganhar velocidade. Portanto, é bom lembrar de que o processo de abertura de retomada, ele exige a continuidade dessa ideia de pacto, né, entre a população e o poder público. Todos sabemos que nos momentos em que os decretos tiveram maior rigor, diria coisa de 3, 4 semanas atrás, quando os decretos foram os mais rígidos, a quantidade muito grande de comerciantes, por exemplo, continuou abrindo seus pontos de comércio. A fiscalização foi muito falha no sentido de fazer com que esses pontos fechassem e, portanto, eu diria assim, não houve uma atitude responsável em relação ao manejo da epidemia. Muita gente que poderia ter feito o isolamento social não fez. Portanto, essa pergunta que você me faz de se os números são ideais, eu diria que diante de uma epidemia, de uma doença letal, a gente nunca está confrontado com uma situação ideal. Hoje a gente tem
um índice que é muito próximo daquilo que é recomendado mundialmente como de autorização para retomada, que é a ideia dos 80% de leitos disponíveis. Estamos em 81%, mas tem variado, já inclusive porque vejo esses números regularmente durante o dia, já houve também, até no dia de hoje, esse número estava em 79%, portanto, diria que ele está aí flutuando em torno de 80%, o que faz com que esse indicador, para não dizer que seja ideal, ele esteja sendo cumprido no momento presente em relação a essa questão da retomada. Doutor Ion, o senhor deixou o Comitê de Especialistas da CESAP, a Secretaria Estadual de Saúde Pública, e um artigo fez um comparativo relacionando o Comitê de Especialistas da CESAP com o Comitê Científico do Nordeste, na verdade fazendo uma diferenciação. Qual é o problema com o Comitê da CESAP, afinal? Olha, na verdade, o que me fez sair do comitê foi o fato de que o comitê, com o seu caráter consultivo, ele, por exemplo, não tinha como responder a aquelas acusações sem fundamento que estavam sendo feitas, por exemplo, pelo Comitê Nordeste, o que tornava o trabalho bastante, na minha opinião, bastante difícil de ser levado adiante, porque essas acusações não podiam ser respondidas pelo comitê autonomamente. De maneira que eu exprimi ali, numa espécie de resposta ao Comitê Nordeste, que aquilo que estava sendo dito em relação ao Comitê do Rio Grande do Norte não procedia. E me afastei por achar que nessa nova fase em que a gente está, seria mais vantajoso para todos que o comitê pudesse galgar algum grau de autonomia, no sentido não somente de poder responder a acusações falsas, como também no sentido de se pautar em relação a assuntos em que o comitê poderia enxergar a importância epidemiológica, científica, para o controle da pandemia, sem obrigatoriamente ter sido pautado. Portanto, enxergava a necessidade de que o comitê pudesse ganhar um pouco mais de autonomia do ponto de vista científico. Doutor Ion, qual é a opinião do senhor sobre as medidas do governo do estado em relação à Covid, no combate à Covid, e em relação também à economia, a reabertura das atividades econômicas neste momento? Em relação às iniciativas do governo do estado, eu acho que elas têm sido pautadas por um esforço muito grande no sentido da abertura de leitos. Vocês sabem que o SUS, o papel do Estado é um papel complementar ao dos municípios do ponto de vista da assistência. A Secretaria Estadual de Saúde, apesar de ter grandes hospitais, como é o caso, por exemplo, em Mossoró do Tarcísio Maia, aqui em Natal do Valfredo Gurgel e outros hospitais regionais importantes, mas, na verdade, as secretarias estaduais, não só aqui a do Rio Grande do Norte, elas têm um papel de coordenação do sistema, não de oferta de serviços. Portanto, do ponto de vista técnico, quem deveria ter oferecido a maior quantidade de leitos para o enfrentamento da Covid deveriam ter sido os municípios. Mas o Estado assumiu essa responsabilidade e hoje eu estive observando aqui a quantidade de leitos ofertados pelo Estado. Leitos críticos, são 280 leitos ofertados pelo Estado. Então, eu não quero aqui especificar crítica em particular a nenhum município, porque não é o propósito, mas esse quantitativo de leitos oferecidos pelo governo do Estado é incomparavelmente superior àquilo que deveria ter sido oferecido por quaisquer dos grandes municípios do Rio Grande do Norte. Isso é uma coisa positiva para o sistema, portanto, aqui não cabe a mim criticar, mas a gente tem que reconhecer o mérito, né? Tem que dar a César o que é de César, e eu acho que nesse aspecto a Secretaria Estadual teve um papel decisivo. Como também do ponto de vista da transparência. Todo dia temos visto as coletivas da imprensa que trazem os números, respondem aos jornalistas cotidianamente através das autoridades públicas que comandam
a Secretaria Estadual, e é o poder público, é o único poder público de gestão do SUS que tem feito isso sem falhar um só dia, nem nos fins de semana, porque todos os dias está presente para responder as perguntas, e isso também tem dado a oportunidade de que a sociedade tire dúvidas, né, faça críticas, porque é justo na democracia que as pessoas possam ser criticadas, mas eu diria que a Secretaria Estadual tem cultivado um ambiente de trabalho duro e de transparência. Professor, vamos fazer mais um intervalo? No próximo bloco a gente continua ainda conversando com o professor Ian de Andrade.